No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar que Duílio Monteiro Alves é o novo presidente do Corinthians, tudo sobre a vitória do São Paulo contra o Bahia em Salvador, com direito a mais uma polêmica de arbitragem. Tem informação importante no Flamengo, porque Marcos Braz pode ser investigado internamente. Para completar, preciso te falar sobre o Palmeiras, que venceu mais uma, 3-0 no Atlético Paranaense, e vou te falar ainda o motivo que levou Ramires a abrir mão de 20 milhões de reais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos vocês, muito bacana contar com a audiência de cada um. Antes de passar todas as informações, queria pedir para vocês se inscreverem no canal do Nicola, é super fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria lembrar que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Você baixa o OneFootball, ele serve para qualquer celular e é de graça, e você vai receber notificações das coisas mais importantes do dia. Eu tô lá com meu telefone, vendo outras coisas e de repente chega a informação, uma notificação e eu fico sabendo de tudo que tá rolando. Além disso, o OneFootball também se tornou no Brasil a casa do campeonato alemão e do campeonato francês. Então, para assistir ao Neymar no PSG, para assistir ao Bayern de Munique, você precisa baixar o OneFootball. Repito, absolutamente de graça, serve em qualquer celular para você baixar. É só pegar o link que está na descrição desse vídeo. Bora começar o vídeo falando sobre os jogos do Campeonato Brasileiro disputados nesse sábado. Quero iniciar pelo Santos, que fez 4-2 no Sport na Vila Belmiro. Peixe chegou a abrir 2-0 logo no início da partida, tomou o 2-2, mas graças a outra grande atuação do Marinho, fechou o placar em 4-2. O Marinho fez gol, sofreu pênalti, deu assistência, foi o nome do jogo. Com o resultado, o Santos pulou para o 6º lugar, 37 pontos conquistados, a mesma pontuação do Internacional, que tropeçou de novo, ficou no 0-0 com o Atlético Goianiense em Goiânia. É o 6º jogo seguido do Internacional sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Sob o comando do Abel Braga, uma única vitória em jogo que pouco valeu pela Copa do Brasil. O Internacional até venceu o América, mas acabou eliminado. O Inter em queda livre, ainda é o 4º colocado, mas segue enorme risco de a qualquer momento deixar o G4 e a partir daí, ladeira abaixo. Bora falar sobre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, super campeão na temporada passada, também conquistou uma série de títulos nessa temporada e agora pode ser alvo de uma investigação interna. Tudo porque um conselheiro que foi candidato à presidência do Flamengo em 2018, o nome dele é José Carlos Peruano, decidiu fazer um pedido para que se investigue o Marcos Braz. Você pode estar perguntando, mas qual o motivo? De acordo com o Peruano, o Marcos Braz fez uso das cores rubro-negras na campanha para vereador, usou também dizeres que remetem ao Flamengo, como por exemplo, no Rio não tem outro igual e gelo no sangue. E de acordo com o Peruano, Braz ainda teve funcionários do Flamengo trabalhando na sede do clube pedindo voto para que o Marcos Braz fosse eleito vereador. Você já deve saber que o Braz conseguiu se eleger, foi o 6º mais votado entre os vereadores no Rio de Janeiro. Como é que o Rodolfo Landim reagiu a essa história? Ninguém sabe. O que é certo é que isso pode sim desencadear uma investigação interna. Não podemos nos esquecer que o Peruano, o responsável por esse pedido, é muito próximo do BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, alguém muito próximo do presidente Rodolfo Landim e que detesta o Marcos Braz. A relação entre BAP e Braz é péssima. Nesse pedido, o Peruano ainda lembra que o ex-deputado federal Júlio Lopes foi punido recentemente, alguns anos atrás, não foi recentemente não, alguns anos atrás, no próprio Flamengo, por promover uma feijoada que visava sua campanha para deputado federal, e é baseado nisso que o Peruano exige, cobra, imagina que seja necessária alguma punição ao Marcos Braz. Quero muito saber a sua opinião, você que é torcedor do Flamengo, entende que o Braz merece uma punição? Como é que você viu toda essa questão? De qualquer forma, é mais uma vez a política atrapalhando os movimentos no Flamengo. Bora falar agora sobre o Palmeiras com dois assuntos, a saída de Ramires e a vitória excelente do Verdão por 3-0 contra o Atlético Paranaense. Quero começar por essa segunda parte, pelo bom jogo que o Palmeiras fez no Allianz Parque, 2 gols de Rony, 1 de Patrick de Paula e a vitória muito forte, muito expressiva do Palmeiras do Abel Ferreira, que vive fase espetacular. O Palmeiras já é o 5º colocado, 37 pontos, se ganhar um jogo que tenha menos em relação aos demais, chega a 40 pontos, fica só 2 do líder Atlético Mineiro, só para o torcedor entender como o Palmeiras entrou sim na briga pelo título do Campeonato Nacional.
Rony vivendo um bom momento, bem diferente de outros tempos, fez 2 gols contra seu ex-time. Queria chamar atenção também para o posicionamento do Patrick de Paula, jogando como meia por trás dos atacantes, aparecendo a todo instante na área adversária, fez bom jogo e inclusive marcou um gol, superando aquele problema antigo que eu cheguei a contar para você. Ele foi visto por companheiros de time como muito folgado, acabou arranjando alguns problemas internos, esteve bastante tempo afastado, mas voltou com tudo. Além da vitória, queria comentar sobre a entrevista do Abel Ferreira pós-jogo, técnico português de 8 partidas com 6 vitórias, 1 empate e uma única derrota à frente do Verdão. E ele foi muito franco quando comentou a respeito da rescisão do contrato do Ramires. Dá uma olhada nessas frases que eu separei, abre aspas. Eu não sei o que o Ramires fez aqui. Nós, hoje como equipe, prometemos que iríamos ganhar esse jogo e dedicar ao Ramires. Infelizmente hoje existe uma droga na nossa sociedade que se chama redes sociais. E nós julgamos as pessoas sem as conhecermos. Ele é um ser humano fantástico que, porventura, passou por um período mal de sua carreira aqui no Palmeiras, mas, desde a minha chegada, ajudou muito a equipe. Fecha aspas. Essas palavras dele corroboram com algo que eu te contei na manhã desse sábado em vídeo aqui no canal. Te falei que a decisão da rescisão do contrato do Ramires com o Palmeiras havia sido acertada entre as partes antes da chegada do técnico português. O Abel, inclusive, tentou convencer o Ramires a desistir desse acordo porque entendia que o Ramires conseguiria dar a volta por cima. O que muita gente não entendeu é o porquê do Ramires ter aberto mão de 20 milhões de reais. Ele ainda tinha mais 30 meses de contrato com o Palmeiras, como ele ganhava 1 milhão de reais por mês do Verdão, 30 meses vezes 1 milhão, 30 milhões de reais. O acordo, outra informação que eu te contei com exclusividade, vai garantir ao Ramires 10 milhões de reais, outros 20 milhões e ele esqueceu, abriu mão, deixou para o Palmeiras. Por que o Ramires fez isso? O Abel chegou a falar de forma superficial sobre essa situação e eu vou contar para você que o Ramires aceitou a rescisão do contrato com o Palmeiras, mesmo com o treinador pedindo pela sua permanência, porque estava extremamente incomodado com torcedores do Palmeiras que o acusaram de ser mercenário. O Ramires tem uma condição financeira extremamente boa, por conta de todos os anos que viveu e trabalhou no exterior. Ganhou muito, mas muito dinheiro. E ele se entendeu ou ficou bastante ofendido com essa situação. Ele entende, garante que não precisa desse dinheiro, até por isso optou pela rescisão do contrato. Não tem nada acertado com o Cruzeiro, não tem nada acertado com o Atlético Mineiro. Ele vai descansar, vai conversar com a família e na próxima temporada vai pensar se volta para o futebol ou não. Parece bem desgastado com tudo que viveu no Palmeiras. Ah, teve um episódio também da balada, vocês vão lembrar que o Ramires foi visto numa balada, o torcedor do Palmeiras invadiu as redes sociais do Ramires, xingou ele, protestou, até porque existia a preocupação de que o Ramires levasse o coronavírus para dentro do Palmeiras. E esse episódio também pesou para o pedido de rescisão do Ramires. Quero falar agora sobre o São Paulo, que venceu o Bahia por 3-1 em Salvador nesse sábado. Chegou a abrir 3-0, 2 gols do Luciano, um aos 6 e outro aos 29. O Arboleda também marcou aos 21, tudo do segundo tempo, tá? E o gol único do Bahia foi marcado pelo Cleison aos 36 da etapa final. Resultado importantíssimo para o São Paulo, que é hoje o vice-líder do campeonato com 41 pontos, está só atrás do Atlético Mineiro com 42. E o São Paulo pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro no meio da semana quando enfrenta o Goiás em jogo atrasado. Partida marcada para Goiânia. Se o São Paulo vencer o Goiás, vai se tornar na quinta-feira líder do Campeonato Brasileiro de forma isolada. Ele pularia para 44 pontos, ainda teria um jogo a menos do que o Atlético Mineiro e abriria 2 pontos de vantagem em relação ao Galo. O jogo do São Paulo foi polêmico porque quando ainda estava 0-0, o Thiago Volpi saiu para disputar uma bola e acabou acertando o rosto do Hernando. Ele foi para tirar a bola com um soco, errou a bola, até porque o Arboleda já havia cabeceado e só acertou o rosto do zagueiro do Bahia. Muita gente pediu pênalti, o Pedro Voaden, que era o árbitro em campo, foi chamado pelo árbitro de vídeo, olhou o lance e optou pela não marcação. Nas redes sociais teve rubro-negro pra caramba reclamando, enxergando mais uma vez ajuda ao São Paulo, mas os especialistas de arbitragem, todos com quem eu conversei, aqueles que deram opinião pública, se disseram a favor da marcação do Voaden, não teriam marcado o pênalti a favor do Bahia. Só para completar, vale a lembrança de que o São Paulo não perde há 9 jogos, com 7 vitórias e 2 empates nesse período. Essa vitória contra o Bahia serve para recuperar os 2 empates nos 2 últimos jogos. Já o Bahia tem 28 pontos, 12ª colocação e volta suas atenções agora para a Sul-Americana. Na terça-feira visita o União Santa Fé na Argentina. Na partida de ida em Salvador, o Bahia venceu por 1-0. Queria muito te contar a respeito das eleições para o Conselho do São Paulo que foram realizadas nesse sábado.
Essa votação serviu para apontar novos 100 conselheiros que vão se juntar mais ou menos 150 conselheiros vitalícios. Essa galera vai apontar ou vai escolher o novo presidente do São Paulo. Acontece que houve uma série de problemas com o sistema de apuração e a votação não vai terminar, ou a apuração não vai terminar antes das 5 da manhã. O que eu posso te contar é que depois de 5 urnas apuradas, a chapa que tinha conselheiros do grupo do Júlio Casares vencia com alguma folga. E aí, a partir daí, se o Casares de fato confirmar essa vitória entre os conselheiros, aumenta bastante a chance dele ser eleito nas próximas semanas. Bora fechar o vídeo falando a respeito de mais uma vitória de André Sanches no Corinthians. Duílio Monteiro Alves é o novo presidente do Timão, assume a partir de 4 de janeiro e terá um mandato de 3 anos. Por que eu falei em vitória do André Sanches? Porque praticamente todos os outros grupos políticos se juntaram contra o André Sanches, todos apoiando o Mário Gobi. Pois sabe que o Mário Gobi foi só o terceiro mais votado entre os 3 que concorreram. O Duílio venceu com 1.081 votos, ou 38%. O Augusto Melo, a grande surpresa, teve 939 votos, ou 33% da votação. O Mário Gobi foi o terceiro e último colocado, com 783 votos, ou 27%. Ainda tivemos 56 votos em branco, 14 votos nulos. O Duílio se tornou o 31º presidente da história do Corinthians, só 45 anos de idade. Ele é neto do Orlando Monteiro e filho do Adilson Monteiro Alves. Os dois já foram vice-presidentes, ou seja, o Duílio passa a ser o primeiro da sua família a se tornar presidente corintiano. Está desde 2010 no clube, primeiro havia trabalhado no departamento cultural, desde 2010 no futebol do clube. Depois foi diretor adjunto, foi diretor, chegou a ser vice-presidente, trabalhou com o Mário Gobi, trabalhou com o Andrés, trabalhou com o Roberto. E a partir de agora vai ter a oportunidade de ser presidente do Corinthians com uma situação financeira ao que parece menos caótica do que da atual gestão, até porque as contas do estádio estão mais ou menos resolvidas. Cheguei a te contar todos os detalhes nesse vídeo. Antes de encerrar, quero te contar que esse é o terceiro presidente indicado pelo André Sanches que vence as eleições. Antes já haviam vencido o Mário Gobi e o Roberto Andrade. Dessa maneira, o Grupo Renovação e Transparência, que tem o Andrés como líder, vai completar 16 anos à frente do Timão. Eles assumem em 2007 e só vão entregar se perderem a próxima eleição em 2023. Esses 16 anos já fazem a Renovação e Transparência ter mais tempo à frente do Corinthians do que o próprio Alberto Dualib, que foi presidente do Timão por 14 anos. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse domingo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Importante, nesse domingo, o canal do Nicola completa 2 anos de existência e o presenteado vai ser você. Vamos fazer uma live a partir das 8 horas da noite para distribuir alguns prêmios. Entra nessa, tenho certeza que você vai curtir e espero que você saia com algum presente bem legal. Fechado? Nos vemos de noite. Tchau, tchau!